Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero e hoje eu quero fazer uma análise, uma homenagem a um cantor que eu adoro demais, gosto muito, que é o Tony Bennett, que infelizmente partiu e nos deixou aí com 96 anos, iria fazer 97 anos esse ano agora em agosto. É uma das carreiras mais longevas que eu conheço, 70 anos de música, 70 anos de gravações e shows. Talvez é uma das vozes que mais durou em alta performance, em alto estilo. Tem ele cantando aí com 94, 95 anos e é incrível como a voz humana consegue chegar lá. Eu vou fazer essa análise aqui para vocês da música In Other Words, Fly Me to the Moon. E eu quero que você fique comigo aqui, porque no final eu vou falar o que realmente eu acho da tessitura, da altura, do range, da voz do Tony Bennett. Vamos lá, Tony Bennett em memória. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I've written a song, to be sure that you know what I'm saying. I'll translate as I go along. Fly me to the moon. Que lindo. Let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I longed for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, please be true. In other words, I love you. Tony Bennett! Yeah! Que coisa maravilhosa, um dos cantores mais adorados aí pela plateia. Que carreira, que voz, que jeito de cantar. Algumas coisas que eu queria falar com vocês aqui, né? Ele tem um vibrato maravilhoso e em quase tudo que ele faz tem um pouquinho de
esse efeito na voz que é, se bem colocado, na minha opinião, é muito legal de você ter, de você explorar esse fly me, colocando sempre um pouquinho de fry. Ele usava bastante isso, era bem característico. Os vibratos incríveis, cantando na região final da primeira passagem. Essa última nota que ele fez, a gente acha que não é tão agudo, mas é agudo para um tenor. Já é um sol sustenido 4, é bastante coisa, né? Não é fácil. E tem muitas coisas para falar dele. Não só a quantidade de coisas que ele gravou, as pessoas com as quais ele gravou. Agora, no final da vida, fez várias coletâneas, cantou com vários artistas mais jovens. E as coisas todas dele são de muito bom gosto, na minha opinião. Junto com o Frank Sinatra, ele é um dos expoentes aí dos anos 50, 60, 70 e até a nossa época. Principalmente a partir dos anos 50, ele é um dos grandes expoentes desse tipo de música romântica, desse jazz que os americanos criaram e fazem muito bem. E eu gosto particularmente muito da obra do Tony Bennett, nessa linha que ele canta. Uma das curiosidades sobre ele é que ele lutou no final da Segunda Guerra como soldado na infantaria. Pouca gente sabe disso, né? Ele chegou a lutar na Segunda Guerra e depois, no começo dos anos 50, ele começou a carreira dele, começou a ficar aí famoso. Ele deu uma certa parada na carreira na época da ascensão do rock, ali no final dos anos 70, 80. Ele tentou voltar nessa época e voltou bem, e foi até o final da vida dele, sempre fazendo show, sempre cantando, e talvez dos grandes cantores do século XX, ele tenha sido o último a se despedir da gente, porque talvez eu não consiga lembrar outro cantor do final dos anos 40, começo dos anos 50 e até a nossa época, que esteja vivo ainda e que fez bastante sucesso. Acho que todos eles dos anos 50, que começaram nessa época, acho que já faleceram, já morreram. Então o Tony Bennett, para mim, era um dos últimos, talvez o último grande herói, o grande último crooner. Para quem não sabe o que é um crooner, crooner em geral é um termo designado em inglês para cantores masculinos, vozes masculinas em geral, e são cantores que se desenvolveram nessa época aí áurea do rádio, do começo da televisão, cantores que cantavam de maneira suave ou cantavam fazendo bastante dinâmicas com a voz. Você pode ver os shows do Tony Bennett aí, você vai ver ele fazendo bastante dinâmica com o microfone, com a voz, sussurrando, brincando bastante, como o Frank Sinatra e outros grandes cantores faziam também. Então o crooner tem essa característica de ser um vocalista de voz masculina em geral, e que foram os grandes líderes desses movimentos musicais em que tinham um grande cantor liderando, né, uma grande banda, uma grande orquestra que estava lá atrás, como era o caso do Tony Bennett. Queria deixar aqui a minha homenagem a esse cantor incrível. Se você gosta, se você aprecia também, coloca aqui nos comentários o que você gosta mais, quais músicas te emocionam mais aí do Tony Bennett. Você pode colocar aqui embaixo para eu poder ver o que você acha e deixar uma frase, um pensamento do Frank Sinatra sobre o Tony Bennett em 1965 para a revista Life. Ele disse que, naquela época, ele disse o seguinte, que o Tony Bennett era o maior cantor da indústria da música e que o Tony Bennett, o Frank Sinatra falando dele, e que o Tony Bennett era um dos cantores que mais conseguiam chegar próximo do que o compositor da música quis fazer ou quis pensar e quis expressar naquele sentimento das letras. E o Frank Sinatra falou que o Tony Bennett era o maior dos intérpretes naquela época, e eu continuo achando que ele é talvez o último desses grandes heróis que a gente tem, principalmente a minha geração, que ouviu bastante esses cantores que são cantores exemplares. Me diz aí o que você achou desse vídeo, o que você achou da carreira do Tony Bennett, me interessa muito saber. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém
e a gente se vê na próxima.